Ele inicia dizendo o seguinte, ó, os 4 princípios da pregação. E aí ele enumera: o primeiro, devemos mostrar as pessoas para Cristo em oração. Segundo, devemos mostrar Cristo para as pessoas na pregação. Terceiro, devemos mostrar a igreja para as pessoas no discipulado. E quarto, devemos mostrar as pessoas para a igreja na comunhão. Então ele pega esses 4 pontos aqui para colocar uma estratégia aqui de desenvolvimento sobre o trabalho, né, do evangelismo, desde a abordagem da pessoa até a sua integração na igreja em comunhão. Então eu enumerei aqui os 4 e fiz um breve comentário sobre cada um. Para o primeiro, com o consentimento da pessoa a ser evangelizada, é necessário que a apresentemos em oração a Deus, uma vez que o ato é espiritual. E a gente não pode lidar com isso aqui de uma forma irresponsável, porque seria nos expor a um grande risco diante daquilo que estamos fazendo, uma vez que é só você pensar, né? Nem é tão difícil você chegar a essa conclusão. Você está lidando muitas das vezes com hostes espirituais da maldade, com dominações, com tronos, né? Quando você começa a desenvolver o trabalho de abordar as pessoas para levar Cristo a elas, você está entrando na seara do adversário. Então você está entrando em território inimigo muitas das vezes, né? Em locais, regiões onde muitas das vezes tem ali um intenso trabalho. E aí você está invadindo, né, essa área do adversário para resgatar vidas, resgatar almas. Então você não poderá fazer esse trabalho só na carne, né? Somente pela argumentação, somente pela capacidade intelectual, porque você consegue convencer pessoas ou argumentar com elas, porque existe todo um fator, uma dinâmica espiritual que está acontecendo, que se você não estiver devidamente fundamentado, revestido, você não vai resistir. Como a situação que eu gosto muito de levantar, em relação a Cristo ter chamado Pedro, Tiago e João para o monte, na transfiguração, ter deixado os demais, que foram abordados por um pai que tinha um filho que se lançava no fogo, na água, né, para tentar se suicidar. Era influência maligna, não era uma questão apenas, né, de um distúrbio mental, mas era sim uma influência demoníaca, satânica. E quando os discípulos tentaram executar aquilo que eles viram repetidamente ser feito, a oração para expulsar os demônios, eles não puderam fazê-lo, porque não é uma ação apenas mecânica, mas é uma ação no campo espiritual, no qual você precisa estar habilitado. Você precisa ter intimidade, comunhão, um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, para que ele possa então te usar, você seja uma ferramenta na mão dele. Por isso que ele aborda aqui essa questão. O ato do evangelismo é um ato de agressão ao inferno. Talvez seja a maior agressão que você possa fazer ao inferno, ao mundo espiritual. Então não é a questão do medo, tá certo? Não é a questão do pavor, do pânico, mas sim do preparo, né? Mas sim da prevenção. E você se prevenir em relação a ataques espirituais. Você está em oração, você está em consagração, você está em comunhão com Deus, para que qualquer situação que venha a se desenrolar, você tenha poder de Deus, você tenha autoridade espiritual para resistir. E aí ele já envolve aqui na situação de que antes mesmo de você abrir a boca para comunicar alguma palavra do Evangelho à pessoa, você de antemão já tem que estar em oração por ela, né? Quando você a avista e vai abordá-la, você já tem que estar em oração por ela, para que o Espírito Santo domine aquela situação e tire todos os impedimentos e impeça todas as ações diabólicas, malignas, tentando impedir a salvação daquela alma. Como a situação que Paulo viu, o apóstolo Paulo viu com o procônsul, acho que era Sérgio Paulo, né? E aí tinha lá um judeu mágico, o Elimas, que era o Elimas ou era o Bar Jesus? Acho que era o Elimas. Que quando Paulo começou a falar com o procônsul começou a se interessar pelo evangelho, ele começou a contraditar o apóstolo Paulo, a fala dele. Não, isso está errado, isso não é assim, isso não tem nada a ver, né? Começando a querer confrontá-lo. E aí Paulo, revestido da autoridade de Deus, da autoridade espiritual, lançou ali uma palavra contra aquele homem para que ele ficasse cego, não para a vida toda, mas ao longo daquele dia, para impedir, né, essa ação diabólica que estava se desenvolvendo por meio dele,
e também para que aquilo fosse um sinal, da mesma forma como acontece com a menina. Só que com a menina que adivinhava, que de forma bastante sorrateira tecia elogios a ele, aí vão dois grandes homens de Deus. Se é qualquer pessoa egóica, né, qualquer pessoa que é dada à vaidade, ela iria se lisonjear com aquela fala e ignorar o fato de que a origem daquele elogio é diabólica, é satânica, é demoníaca, é estratégica, no sentido de que aquela lisonja de fato fosse aceita por eles e se envaidecessem. Só que aí ele também, nesse radar, vamos colocar dessa forma, né? Nesse radar espiritual muito bem calibrado, né? Ele percebe que a origem daquilo é diabólica, é satânica. E é uma palavra mesmo, bonita, né? olha que coisa extraordinária. Mesmo sendo uma palavra de elogio, é diabólica. E quantas vezes, meus irmãos, muitos evangelistas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas capacitadas, gabaritadas para a ação, não foram compradas, tá certo? Com um tapinha nos ombros. Às vezes porque a pessoa, depois de tanta pedrada que ela recebe, ela tão escasso, né, os elogios e os reconhecimentos, que quando o diabo chega com essa estratégia, ele se derrete nem manteiga, ele não resiste. Porque ele deu um tapinha no ombro e falou que reconhece nele uma grande pessoa, um homem muito inteligente, muito perspicaz e tal. E aí ele vai aliviar o impacto. Por quê? Porque ele não quer perder aquela afetividade conquistada, né? Aquela interação, né, amigável. E aí ele como que ameniza o evangelho, né? Então tenta quase dizer... Pode entrar. Pai do Senhor, venha pra cá. Pai do Senhor. Fica à vontade. Demorou, hein? Tranquilo, mas é assim mesmo. Então, devido a pessoa se ver, né, conquistada por essa lisonja, ela como que alivia o impacto da mensagem evangelística, né? Ela não vai proclamar, não vai entregar a mensagem como deve, denunciando o pecado, denunciando o erro, trazendo a pessoa para o caminho da salvação. Página 65. Então a gente está abordando aqui os 4 princípios da pregação. O primeiro foi essa questão da oração, é um mundo espiritual. No mundo espiritual não existe neutralidade, só existe 2 polos. Ou você está com Cristo, ou você está contra Cristo. Ok? E também não é a ideia dualista, agnóstica, de que existe um combate entre Deus e o diabo. Porque esse combate não existe, o diabo nunca teria poder de resistir a Deus. Só existe o domínio de Deus, só que quando você se afasta da luz, você emerge em trevas. Então o que existe ou você está sob a influência de Deus, ou fora da influência de Deus, você está sob influência maligna. Então essa é a questão. No mundo espiritual, você não tem uma coluna do meio. Ou você está sob a influência do Espírito Santo de Deus, e com isso você vai ter o discernimento necessário, como Paulo diz que o espiritual todo discerne, né? Ou discerne, não sei direito como é que é. Mas ele não é discernido, porque as pessoas não têm a visão espiritual que lhe foi dada, que o Espírito Santo lhe dá, que o Espírito Santo lhe confere. Então é a situação na qual ele faz uma análise do ambiente, para ele sentir quais são as influências, tá certo? Para ele começar uma batalha espiritual, não conforme essas guerras espirituais malucas que a gente vê por aí. Que tem uns camaradas aí que tem uns atos proféticos que eles criam aí que assim, são palhaçada. Teve um aí que disse que ele tinha unção, sei lá, é unção do lobo. Ele urinava nas fronteiras do município para estabelecer dominação daquele grupo. Olha que loucura, que maluquice. Tirou isso do National Geographic e misturou com Bíblia e virou o outro alugou um helicóptero para jogar óleo em cima da cidade. O que fez foi sujar a cabeça de todo mundo de azeite galo. E aí cada um inventa uma, sabe? Outro leva o azeite pro monte, outro pega a pedra do Horebe, outro... E por aí vai, um monte de bobagens, um monte de misticismo, sem nenhum significado, sem nenhum respaldo bíblico. Batalha espiritual é aquilo que ele está abordando aqui, é no sentido de você estar espiritualmente atento àquilo que está se desenrolando ao seu redor e você já entrar ali não apenas com estratégias humanas, ou confiando na sua inteligência humana, mas você buscar, tá certo? O trabalho do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E também possa combater as hostes malignas que estarão atuando ali. Então se você for ingênuo, inocente,
você vai passar vergonha, só isso. Tem a questão aquele pastor lá do terno, né? E passa o terno assim, vai todo E o pessoal adora aquele cara, rapaz, tal do Benihim. E aquilo é um falso profeta, viu? Aquilo ali teve aí no estado da Portuguesa e profetizou uns negócios que nunca aconteceu. E falso profeta, o que ele merece é pedrada. Então, o pessoal dá muito valor. Mas que terno, né? Que unção é aquele terno? Ele passa o terno assim, cai um monte de gente. Aquilo é a unção do capiroto. Porque quem anda caindo por aí encapirotado. Então veja, devemos mostrar Cristo para as pessoas. Então dentro dessa estratégia na qual você está espiritualmente atento ao que está acontecendo, você está intercedendo, está orando pela pessoa, e aí apresentar Cristo é só a segunda ação. A primeira ação é a oração. A primeira ação é a intercessão. A primeira ação é o combate espiritual contra as forças malignas que estão agindo sobre aquela pessoa. Né? O diabo, Deus desse século, cegou o entendimento dos homens. Então como é que você vai apresentar racionalmente qualquer coisa para ele, sendo que ele está cego no seu entendimento? Então você precisa que o Espírito Santo afaste essa cegueira, que ele afaste, né, essa intolerância. E muitas das vezes você vai entregar uma literatura para uma pessoa na rua e de forma inexplicável ela age com brutalidade. Como eu tive a oportunidade nesse sábado à noite agora, sair por um evangelismo, e assim, só o ato de você estender a mão para tentar entregar uma literatura, a pessoa quase bate em você. E o que é isso, meu irmão? A pessoa por si mesma, ela agiria assim? Uma pessoa que se você encontrasse em qualquer outro lugar, talvez ela fosse tão simpática com você, tão atenciosa, e quando chega num ato de evangelismo, ela mostra um ódio que ela não cultiva ao longo do dia inteiro. Mas por quê? Ali existe um ser espiritual maligno que sabe o que está sendo feito contra ele. Que ele vai perder o seu lugar, que ele vai perder o seu posto. E você acha que ele vai agir como? Ele não vai ficar contente, nem vai ficar de braços cruzados. Ele vai tentar instigar a pessoa a um ódio inexplicável. É onde, antes mesmo da ação de estender a mão com um folheto, ou de comunicar a ela qualquer frase, Jesus te ama, qualquer coisa assim, vem uma rápida oração espiritual. Não é abrir os dois braços e gritar e clamar. Não é necessário. Tá certo? Você espiritualmente você já está em oração, que o pessoal geralmente, né, no evangeliquez, né, chama de espírito de oração. Entra no espírito de oração aí. Aí tem o espírito de oração, espírito de morte, espírito disso, espírito daquilo, é uma espiritualidade terrível. Mas o espírito é o mesmo. Agora, como é que você vai estar em estado de oração? Então você entra em oração. Você está em oração, ou você está distraído, né, ou você está alienado do que está acontecendo, está pensando em outra coisa. Então é a questão de você colocar o seu espírito no que você está fazendo, estar atento ao que está fazendo. Aí você primeiro entra no âmbito espiritual e segundo no âmbito intelectual, que aí você vai apresentar Cristo para a pessoa, tá certo? Você pode propor inclusive uma oração para a pessoa. Nunca impor essa oração sem a aceitação dela, mas você pode propor. Muitos daqueles que a gente abordava aceitavam oração. A gente passou ali perto do estádio do Palmeiras, ali foi zero. Ninguém quis nada ali. Porque é aquela situação, né? É aquilo que a gente está vendo em missiologia, de análise antropológica, análise cultural. Então você começa a analisar o comportamento das pessoas e vê que quanto mais, por isso as palavras de Cristo, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Jesus não gostava de gente rica? Pode ser, tudo bem? Com certeza não. Jesus não tinha nada contra pessoas ricas. Mas geralmente a pessoa que tem um nível de riqueza, tá certo, muito grande, e também um nível intelectual, e esse nível intelectual é como que um alimento para a sua vaidade, ela rejeita, geralmente ela não se abre para essa comunicação do Evangelho. O Evangelho é simples. Um dos maiores teólogos da igreja, que foi Agostinho de Hipona, que inclusive até hoje é muito aproveitado pelo mundo reformado, mesmo ele sendo católico, ele no primeiro momento desprezava totalmente o Evangelho. A mãe dele, a igreja que chama de Santa Mônica, né? A Mônica, a irmã Mônica, ela era cristã, fervorosa, e ela que muito trabalhou, muito batalhou pela conversão de Agostinho de Hipona. E assim, ele desprezava totalmente o Evangelho, porque ele era retórico, tá certo? Ele era detentor de uma das ciências mais importantes naquela época, que era
é o que você tem hoje como o direito, né, como advogado, aquele que estuda direito. Porque era a pessoa que tinha a capacidade de ir no fórum, de se expressar diante dos magistrados, senadores. Então ele patrocinava causas, né? Quando a pessoa vinha com uma causa, pagava para ele e ele ia lá e defendia aquilo diante dos magistrados. Então ele tinha grande habilidade, né, com isso. E quando ele olhava para o texto bíblico, ele via muita simplicidade. E com isso ele desprezava. E é exatamente o que você vê. Você vai para uma universidade evangelizar, ou você vai para um lugar de pessoas de alto nível, você encontra essa rejeição. Por quê? As pessoas estão iludidas com o seu dinheiro, estão iludidas com a sua intelectualidade, estão iludidas com seus postos na sociedade, né, seu status quo. Então pensam que isso é eterno, que isso não vai acabar nunca. E aí quando a gente se deslocou e foi mais para o Centrão, primeiro para o Minhocão ali, para Marechal Deodoro, nós vimos pessoas ali arrebentadas, na miséria, na rua, dormindo na rua, ao relento. Pessoas nesse estado, geralmente elas não oferecem, ainda tinha alguns que ofereciam a resistência, também devido à influência de drogas e tal, mas a maioria, diante de uma oferta de oração, assim, fazia fila para orar por ele, receber um café, uma literatura, um lanche, alguma coisa assim. Então, devido ao fato dele estar quebrado, né, dele não ter garantias, como o salmista aborda, né, que o ímpio ele confia no braço da carne, né, diz, o braço da carne me livrará, ou seja, meu próprio braço, minha própria capacidade. Então, quando o homem está nessa autoconfiança, e outra, quando Cristo fala acerca dos pobres de espírito, por exemplo, a pessoa que se entende rica de espírito, o que é? É a pessoa arrogante, que acha que ela é autossuficiente, que acha que a sua inteligência resolve tudo, que com a sua inteligência ela consegue qualquer solução para a vida dela. E você apresenta o evangelho, que é simples, e ela tem como algo desprezível. E aí você tem a pessoa que é rica em si mesma. Então ser pobre de espírito não é ser idiota, ser pobre de espírito não é ser desprovido de inteligência. É entender que Deus é uma riqueza muito maior do que você possa imaginar. E você sempre quer ser enriquecido pelas coisas de Deus. É onde você, diante de Deus, você é pobre. Mesmo que diante da sociedade você seja rico. É como aquela passagem bíblica que tem, né, lá, que fala do Lázaro e o rico, né? É, exatamente. Quantas vezes o pobre Lázaro estava lá, né? Aí fala que foi pro seio de Abraão. O que Abraão diz pro rico quando chega lá? Teu prazer você teve em vida. Foi prazer. Aí o que acontece? Você poderia pensar também para a eternidade. Diferentemente daquela parábola que Cristo também colocou como provocação, do homem que disse a si mesmo, a sua alma, né? Tens em abundância, come, bebe, folga, né? Então, quebrar os celeiros, construir maiores, acumular, e dizer para a alma, come, bebe, folga. E a voz diz na consciência dele, louco, e o que tens preparado, para quem será? Se hoje te pedirem a tua alma. Então aí a pessoa pensa somente numa perspectiva material, humana, né? Temporal, e ele se esquece que isso aqui é um lapso de tempo muito pequeno diante da eternidade. Existe uma eternidade com Deus, tá certo? Ou no inferno. É aí onde entra uma das matérias de conscientização no evangelismo, onde você vai passar a eternidade. Até talvez ali, aquele Lázaro, né, pobre da situação que ele estava, ele tinha um conhecimento de Deus, né, possível, do céu. Exatamente. Talvez ali ele tenha falado para o rico do Senhor, da palavra. Talvez Exatamente. O rico estava no meio da igreja daquela de se época, às vezes se acreditar afastou nisso, por causa da riqueza. É de se acreditar nisso, porque você tem a situação na qual a pessoa não é salva só por ser pobre, mas sim porque ele servia a Deus de alguma maneira. Mesmo na pobreza dele, ele temia a Deus. Sim. Enquanto que o rico, na sua riqueza, se confiava só nela. Como o jovem, né, com quem Cristo dialogou, e disse até que Cristo o amou, e queria saber o que faltava para ele ser salvo. E aí, quando Cristo apresenta para ele qual era o remédio, porque ele sentia que ele estava... que havia um buraco dentro dele, né? Que ele não estava pleno diante de Deus. E o que faltava era isso, era derrubar esse castelo que ele construiu de confiança na riqueza. A riqueza era seu ídolo, ele era um idólatra. Mesmo que ele não se prostrasse diante de uma imagem de escultura, ele era idólatra da sua riqueza. Ele confiava não em Deus, mas sim nos seus bens. E aí Jesus disse, você tem que destruir esse ídolo. Você tem que pegar os seus bens e distribuir.
talvez se ele se dispusesse a fazer, Jesus dissesse, pronto, você já alcançou. Você já se dispôs a se livrar dele. Verdade. Você não precisa nem entregar tudo, né? Distribua lá, faça bem, faça uma distribuição, mas você precisa se livrar desse apego. Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se o coração está nisso, se isso for destruído, você vai junto. Como um homem que eu ouvi falar durante essa pandemia, logo que começou, um homem milionário, tinha lá seus 7, 10 milhões, mas porque teve lá fechamento de parte da empresa dele, perdeu 1 milhão, ele se matou. Não tem 6 ainda, mas toda a sua estabilidade estava no fato daquilo sempre funcionar e dar certo, e ter mais crescimento. No que ele teve uma perda, um recuo, aquilo para ele já foi um golpe fatal. Seu coração está naquilo, tá certo? Então, aquilo é o seu ídolo. Se esse ídolo for quebrado, ele vai junto. Então, é onde tem essa situação. Inclusive, é um dos pontos importantes de se abordar no evangelismo, porque é o ponto em que as pessoas estão presas. E aí, se você aborda isso, você pode tocar exatamente no ponto nevrálgico, no ponto certo, né? No qual o coração dela vai ceder, vai abrir uma brecha ali, e ele vai dar alguma atenção ao evangelho. Então ele coloca, apresentar primeiro em oração, depois apresentar Cristo na pregação. Devemos mostrar a igreja para as pessoas no discipulado e a pessoa para a igreja na comunhão. O que ele está colocando aqui? Que o evangelismo, ele não é, vamos dizer, aleatório, que algumas pessoas estão começando a embarcar nessa. É o tal dos desigrejados, que serve a Deus em casa, esse tipo de coisa, como se você visse por aí uma perna tomando um ônibus sem o corpo, se você fosse achar normal. Então você não vê por aí uma mão comendo lá, pegando um lanche para comer no McDonald's. Onde é que está o seu corpo? Porque não existe essa questão desconexa do membro sem um corpo. Se há um membro, ele tem que estar ligado ao corpo. Se ele não está ligado ao corpo, ele está morto. Ele é parte de um cadáver que foi abandonado e será enterrado. Então não existe essa lógica de uma pessoa fora do corpo. E o corpo da igreja, o corpo de Cristo é a sua igreja. Não denominações, mas sim a Igreja Universal dos Salvos. Mas onde que a Igreja Universal dos Salvos se manifesta ao mundo? Dentro das denominações, dentro das igrejas locais. E aí você tem uma constelação de igrejas locais que são ortodoxas, que pregam de fato o Evangelho conforme a Escritura. E aí você se integra numa delas para servir a Deus em espírito e verdade dentro dela, ok? E aí você é então participante, num primeiro momento, da Igreja Universal dos Salvos, cujo nome está escrito no livro da vida. Mas num segundo momento, e como consequência disso, você está dentro de uma igreja local, num hall de membros, trabalhando. Aí cumpre-se o que Tiago diz: mostre-me a tua fé sem obras, que eu te mostro pelas minhas obras. Como é que você disse que tem fé? Essa fé é só teórica, só serve para você ficar em casa dizendo que você é crente de casa. Não, você tem que se manifestar como? Amando, por exemplo, os irmãos, servindo aos irmãos, trabalhando para eles, tá certo? Se você tem algum conhecimento, compartilha na IBD. Se você sabe desempenhar algum serviço, ajuda na liturgia do culto para que tudo funcione. Se você quer oferecer um serviço, limpa o chão da igreja, certo? Ou então faça uma doação, esteja junto, pode entrar. Pai do Senhor, tudo bem? Pai do Senhor, desculpa interferir. Maravilha. E aí a gente olha exatamente esse aspecto, né, no qual consequência, uma coisa é consequência da outra, não tem como. Então por isso que ele ressalta aqui, o evangelismo, ele tem que caminhar naturalmente para o discipulado. Primeiro, a oração. Segundo, a apresentação de Cristo. Se a pessoa abrir o coração, se ela se fechou, é problema dela. Não, então não insista, né? Não seja chato. Mas se ela abrir o coração, o segundo passo é já você tentar integrar na igreja. Qual é o seu nome? A igreja fica em local tal. Como é que a gente pode fazer para você ir? Você vai sozinho? Você quer que alguém venha te buscar? Você precisa de uma passagem? O que é que você precisa? Inclusive, quando a gente estava lá no Minhocão, uma das irmãs que ela trabalha muito com casas de recuperação, ela conhece, né, as casas de recuperação, interage com essas lideranças, ela já ofereceu a possibilidade de uma das pessoas que está lá ser internada. Porque ele era assim, era uma pessoa que você via pela fala, pelas vestes, você sabia que a pessoa não estava muito tempo ali. Ele passou por uma crise, conhece o Evangelho, tudo estava afastado, mas conhece o Evangelho.
passou por uma crise, perdeu tudo, teve uma desavença familiar e foi parar na rua. Mas você via, bem vestido, assim, a roupa limpa, fala bem, parecia não estar embriagado, nem drogado, nem nada disso. E aí ele pediu essa ajuda e ela talvez tenha conseguido já fazer algumas ligações e conseguir uma colocação dele num lugar de recuperação para ele se restabelecer. E assim, o discipulado precisa ter resultado, e o resultado é esse. Então, uma vez que a pessoa abriu o coração para Cristo, integração na igreja. Foi integrado na igreja, discipulado. E aí vai ter outras pessoas que vão entrar agora nessa área. A pessoa que fielmente, todo domingo, pronta lá para ministrar o discipulado, né, para as pessoas. Por quê? Existe um grupo que saiu na rua, correu o risco, evangelizou, trouxe. E aí quando apresentou, tem que ter lá pessoas que têm um amor pelas almas, para receber, para abraçar, para tolerar um mau cheiro, uma roupa suja, uma roupa rasgada, oferecer, tá certo? Uma doação de uma roupa para a pessoa. Pediam muita roupa para a gente quando a gente estava evangelizando. E aí um outro grupo já vem com ensino, discipulado. E aí a pessoa tem um monte de confusão na cabeça, um monte de dúvidas, um monte de questionamentos, e a pessoa vai com paciência na escritura, explicando ponto a ponto, até que chega o quarto ponto, que ele apresenta aqui. Apresentar a igreja para a pessoa no discipulado, apresentar a pessoa para a igreja na comunhão, que é onde o evangelismo foi bem sucedido, a recepção também foi, tá certo? O discipulado também foi bem sucedido na sua ação, a pessoa agora absorveu o evangelho, aceitou a Cristo como seu único, suficiente Salvador e está crescendo agora espiritualmente. Vai descer as águas, ser batizado e vai ser apresentado para a comunhão da igreja. Aí você teve sucesso, desde do resgate até a apresentação. Geralmente as pessoas pensam de forma muito fragmentada. Ela pensa, entreguei o folheto, fiz minha parte. Só que não é por aí. Você tem que pensar de uma forma integrada para que seja bem sucedido. Senão você vai distribuir papel e sujar a cidade, mas não vai ter resultado. Então tem que pensar, olha, aqui já está bom, então precisa melhorar o quê? O discipulado? Precisa melhorar a recepção da igreja? Precisa melhorar a integração dele nos grupos? Tem que mexer em tudo isso para tudo trabalhar junto. É que nem um carro. Se você tem algumas peças boas, mas outras ruins, então você tem um ótimo carro, mas com a vela queimada. Algumas velas estão queimadas. Não vai funcionar, vai ficar falhando, vai ficar carregando lá com muito combustível, que não vai ser queimado, vai ser desperdiçado, vai estragar o motor, não vai ter o rendimento correto. Tudo isso por quê? Ou está funcionando integrado, ou não vai funcionar corretamente. Tá certo? Em alguma fase a pessoa se perde. Ela é trazida do mundo, colocada na igreja. Não é bem recebida, ela vai embora. Aí o trabalho é desperdiçado, né? Olha aqui essa outra situação. O caráter da evangelização, que ele coloca aqui. Aí 3 aspectos. Sobre o pecado, tá certo? Requisitos para ser salvo e perdão de Deus. Aí eu trouxe 3 textos aqui, 3 versículos, né? Primeiro uma descrição e também 3 versículos. Na questão do pecado, que ele levanta aqui, alguns aspectos, ó. Primeiro, o pecado entrou no mundo através de Adão. Depois, tornou-se abundante, como Paulo diz em Romanos, né? Causa separação de Deus, como consequência morte eterna e condenação no inferno. Para você falar acerca de pecado. E quando você aborda essa questão, ela é uma confrontação, mas se você fizer da maneira correta, ela não se torna uma ofensa. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, sendo que alguns de nós fomos redimidos por Cristo Jesus. Mas nós não estamos numa condição superior a quaisquer pessoas. Aquilo que há de superior que foi dado a nós é Cristo, que é uma pérola guardada num vaso de barro que somos nós, tá ok? Então esse mesmo bem pode ser comunicado a essa pessoa, desde que ela aceite Cristo como seu Salvador. Aí você coloca a condição universal do pecado e as consequências dele, e a separação de Deus, e as consequências de uma vida sem significado, uma vida destruída, uma vida largada nos vícios, largada na promiscuidade. E aí você está construindo todo um quadro no qual a pessoa se vê, no qual a pessoa se enxerga. E ela começa agora a entender por que ela está nessa situação. Então ela foi conscientizada. Uma vez que foi conscientizada disso, agora você vai trazê-la para o âmbito da salvação. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa.
Atos 16, 30 e 31, a situação na qual Paulo e Barnabé estavam presos. Eles louvaram a Deus durante a madrugada. Deus enviou um terremoto, né, quebrou ali as estruturas daquele cárcere, e eles agora tinham a chance, né, estavam livres. Não só eles, como a cadeia foi afetada, né? Então muitas pessoas poderiam fugir. Mas aí, dentro desse caos do momento, o carcereiro ia se suicidar, porque ele sabia que não ia conseguir manter aqueles presos, né? Não tinha condições de mantê-los ali. Ele sabia das consequências que ia vir sobre ele. Então, ele pensa já em se suicidar, até para não ser morto, né? Pelos presos, talvez. E aí Paulo intervém, né? Paulo e Barnabé intervêm na situação, né? Que não era necessário, e aí consegue tranquilizá-lo e aproveita a ocasião. Então é essa questão de aproveitar a ocasião, aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade. O que eu devo fazer para ser salvo? Talvez a pergunta do carcereiro nem tenha alcançado toda a dimensão da salvação da pessoa bendita de Cristo, mas ele perguntou sobre o que fazer para ser salvo. Então Paulo aproveitou isso, direcionando para o lado certo, não necessariamente a salvação da situação, do risco que ele estava correndo, mas a salvação em Cristo Jesus, a salvação para a vida eterna, não só para ele, para toda a sua família. E aí ele aproveitou a oportunidade, que é exatamente o que a matéria, ela vai nos instigar. Aproveite a oportunidade. Primeiro, crie a oportunidade. Crie a oportunidade com a abordagem certa, com educação, tá certo? Com uma fala que esteja muito clara sobre o que você está tratando, acerca da necessidade dele de Cristo, para que ele compreenda que ele precisa de Cristo, acerca daquilo que Cristo é para mim, para você, do que ele tem sido para nós, o que pode ser também para ele. E a partir daí, a possibilidade que ele tem de ter acesso a isso, aceitando a Cristo como seu Salvador. Então você cria, porque às vezes a pessoa está na situação dela, e o mais impressionante é que ela não se vê como pecadora. É que nem a música que o outro lançou, um pagode, que ele diz assim, ó: se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo, pago tudo que consumo com o suor do meu emprego. Essa é a mentalidade do ímpio. Ele está auto-justificado. Por quê? Porque ele paga o que ele fuma, paga o que ele bebe, paga o que ele se prostitui. Então o problema é dele, é a vida dele, ele faz o que ele quiser. Então, de certa forma, né, dentro do livre-arbítrio, você pode se destruir, pode fazer o que você quiser. Só que tem consequências. As consequências não são só na vida humana. As consequências refletem para a vida eterna. Se você tem comunhão com Deus ou não. Se você zela pelo templo de Deus, que é o seu corpo, ou se você o destrói. E assim será punido, julgado diante de Deus. E aí quando você entra por esses assuntos, você vai despertar essa consciência. Quando você despertar essa consciência, certamente a pessoa, ou ela pode se mostrar abalada, ou ele pode se mostrar revoltada, ela pode ser até um tanto agressiva, mas aí você precisa manter sua postura. Manter sua postura e falar, olha, eu já passei por o que você está passando. E é interessante você ter um grupo bom, por isso que é aquela questão que a gente levantou também, evangelismo em grupo. Evangelismo individual, principalmente ocasional. Acontece de forma ocasional, óbvio, não foi programado, aconteceu, é uma oportunidade, tá ok? Mas vai ter uma saída para evangelismo, vai com um grupo. A igreja tem um grupo de evangelismo. Você tem no grupo diversos tipos de pessoas, com vários tipos de histórico. Pessoas que vieram das drogas, pessoas que vieram da bandidagem, pessoas que não vieram em nenhum contexto desse, nasceram em berço evangélico, que vai ter a linguagem certa, que vai ter situações muito semelhantes à vida da pessoa que está sendo abordada. E aí, quando você percebe, olha, esse irmão aqui tem um testemunho que vai colaborar com você, você já puxa o irmão, fala, ó, irmão, como é que foi aquela situação que você estava no vício e tal, e a pessoa vai dar o testemunho dele, que ele bebia, que ele vivia caído por aí, que ele tinha problema com a família, mas ele foi liberto, né, por Cristo Jesus, hoje ele tem uma vida transformada. Pronto, isso aqui é a ratificação do Evangelho. É você pegar as páginas daquilo que é pregado no Evangelho, você dá ali a prova. Está aqui, ó, a eficácia daquilo que é dito aqui na Sagrada Escritura é comprovado na vida dele, é comprovado na vida dela. A gente fez um pouco disso também quando estava evangelizando, no sentido de associar a pessoa, o testemunho que a pessoa tem, à situação, à necessidade do que a pessoa tinha, a pessoa que estava sendo abordada, tá certo? Pessoas que viveram na rua e que sabem o que é uma situação de rua, e assim é, né? Assim você vai aproveitando. O perdão de Deus.
e ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 de Pedro 2,24. Quando você consegue criar, despertar, você consegue despertar essa consciência, essa mensagem se torna importante. É como, por exemplo, o João Flávio Martinez, que eu tenho ouvido bastante, que ele é do CACP, ele falou de uma situação que se assemelha a isso, que eu estou tentando passar para vocês. Ele falou, estava na casa dele, cuidando da vida dele, daqui a pouco chegou o cunhado. Aí ele falou, eu estava ocupado com as minhas coisas, queria despachar logo, né? Aí o cunhado começa a puxar assunto, fala, não, porque eu estou aqui com um produto. Quando falou de produto, aí que ele se desinteressou mesmo. Eu queria despachar o cara rápido. Aí o cara, vendo que ele estava com pressa, falou, me dá uma água. Que já era a estratégia do cunhado dele, me dá uma água. Aí eu falei, deixa eu buscar logo essa água para ele tomar e ir embora. Pegou, deu. Quando ele pegou a água, o cunhado dele pegou o copo d'água, pingou um produto dentro. Aí o produto deu uma reação. Aí ele falou, essa água aqui que você tem consumido está cheia de cloriformes fecais, está cheia disso, está cheia daquilo, não sei o que, não sei o que. Aí ficou chocado, falou, nossa, mas a água que a gente consome está tão terrível assim, né, tão poluída assim. E aí ele mostrou lá, né, alguns filtros, alguma coisa assim, e falou, ó, eu tô aqui como representante da empresa tal, que vende filtro, isso e aquilo. Aí ele falou, não, tudo bem, eu vou comprar um filtro, eu acreditei em você, mas eu vou comprar daquela outra marca, que é mais barato e parcela. Aí ele falou, é a marca tal? Aí pegou lá um relatório dele, pegou umas revistas, mostrou que aquela marca, mesmo que é mais barata, mas o filtro dela é menos qualidade, vai ter que trocar mais vezes. Ou seja, o que ele fez? Ele conseguiu criar a necessidade. Primeiro, porque só houve depois a compra, que de fato houve, ele comprou o filtro do cunhado dele, mesmo que ele não estivesse pensando em filtros naquele dia. Por quê? Porque o cunhado dele soube criar a necessidade na mente dele. Que ele não tinha qualquer necessidade, para ele aquela água estava muito boa. E ele ia continuar do mesmo jeito. Só que o cunhado teve a estratégia do vendedor, que inclusive é o que é abordado aqui. Que aí você cria a necessidade, tá certo? E no caso do evangelista, ele tem uma vantagem sobre o vendedor. O vendedor, às vezes, ele precisa inventar a necessidade. O evangelista, ele não inventa, ele desperta acerca da necessidade que a pessoa tem e não percebe. Por quê? Ela está vivendo no seu pecado, né? Está vivendo na sua vida afastada de Deus, nos prazeres da carne, tá certo? E só vai perceber a necessidade que ela teria de ter comunhão com Deus e ter a salvação em Cristo Jesus quando for tarde demais. Como o rico e Lázaro, né? Que foi mencionado ali pelo varão já. Quando o rico chegou no inferno, que foi perceber que ele precisava de Deus. Mesmo que tenham falado para ele ao longo da vida. Só que quando ele chegou no tormento, aí ele pediu para Abraão falar para Lázaro, molhar a ponta do dedo e colocar na ponta na língua dele. Por quê? Para refrescar pelo menos alguma coisa da tormenta na qual ele estava imerso. Para nos dar esse quadro, né, do tamanho da tormenta. Para mim o quadro mais perfeito é a fala de Cristo. Ali o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Que ele tirou essa imagem do vale de Gueinom, que era um lugar, um despenhadeiro onde era jogado o lixo da cidade e sempre ateado fogo. E ali tinha carcaças de animais, até corpos de pessoas que foram assassinadas, lixo orgânico, né? Então sempre tinha fogo, estava sempre ateando fogo para queimar aquela porcaria toda, aquele lixo, mas sempre tinha bicho, porque sempre tinha lixo ali orgânico e os bichos ali se proliferavam, então nunca estava sem bicho e nem sem fogo. E aí Jesus tira dali a imagem, fala, aqui está o inferno, o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga, o tormento é eterno. E aí quando você alerta as pessoas acerca disso, semelhante ao vendedor que criou a necessidade, você tem uma vantagem sobre ele, porque a necessidade já é real, você não vai inventá-la, mas as pessoas não estão percebendo que elas têm. Elas estão vivendo sua vida de forma irresponsável. Aí vem o evangelista. O evangelista, ele vai, olha, onde você vai passar a sua eternidade? Que é as perguntas que ele coloca aqui, ó. Você sabia que Jesus te ama? A partir de que página aqui, ó? Perguntas e respostas, página 66, ó. Você sabia que Jesus te ama? Você tem certeza de sua salvação? O que é a salvação? Pronto, aí é oportunidade, né? Você sabe onde vai passar a vida eterna? Eu nem sabia que tinha vida eterna. Aí palavra de Deus.
tá certo? Textos que posso te dar fundamentação para isso. Quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não ter crido no unigênito Filho de Deus. João 3,18. E aí você tem a situação na qual aquele que não crê vai passar uma eternidade longe de Deus e imerso dentro de um tormento, né? Você está preparado para comparecer ao juízo final? E aí a pergunta, né, essa pergunta colocada sobre o juízo final, ela é bem intencional e bem direcionada, porque é a situação na qual a pessoa que é alvo do evangelismo não aceitou a Cristo ainda. Então ela é alvo de juízo, né? Aí a pessoa que aceitar a Cristo será livre do juízo. O juízo caiu sobre Cristo. E aí ele imputa a nós a sua justiça. Mas é a condição na qual ele aceitou a Cristo como Salvador, que é o ponto onde você quer chegar. Se você não aceitar a Cristo como Salvador, você vai comparecer diante do juízo. E Deus vai julgar toda a humanidade. Ah, eu duvido. Aí, olha, já houve um juízo. Tá certo? Por exemplo, através do dilúvio. O dilúvio foi um grande juízo de Deus. Inclusive, há evidências de dilúvio aí, que a arqueologia descobriu em vários lugares. Se você quiser esticar um pouco mais, né? Mas o mesmo Deus que julgou a humanidade no tempo de Noé, Cristo já nos apontou, que diz, olha, semelhante como foram nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam seu casamento, ou seja, viviam suas vidas e ignoravam a palavra de Deus, ignoravam a comunhão com Deus. Então, como foi nos dias de Noé, tá certo? Assim será daqueles dias. Comiam, bebiam, casavam, davam seu casamento, até que veio o juízo, até que veio o dilúvio e os levou a todo. E assim será também no grande dia do Senhor, no dia do juízo. Então, se você não quiser ser condenado no juízo, você tem que aceitar a Cristo como seu Salvador. Não quero. Aí é responsabilidade dele. Nenhuma vez eu falei para a mulher. Bom, eu falei a verdade para a senhora não quer aceitar, aí a senhora vai se ver com Deus no juízo. Ela falou, ou você sai daqui agora, eu vou arrebentar você na vassourada. Ainda bem que eu tive tempo de escapar. Ela alertou, né? Mas ela me alertou. E eu alertei a ela. Tomara que ela tenha aceitado a Cristo como Salvador para não chegar diante do trono branco. Mas tem essas situações que são descritas aí. Agindo como um bom vendedor, acabei adiantando. Que eu até utilizei aqui o texto. Oferta e exposição do produto, a propaganda do produto, convencimento e indícios de aceitação do Evangelho. Tem um texto bíblico que coloquei de Colossenses 1, 25 a 29. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Então, aquilo que esteve oculto, que foi revelado a Paulo, à Igreja de Cristo, e ele agora se incumbe da responsabilidade de tornar isso revelado também às pessoas que estão perdidas aí sem salvação, né? Então, como o vendedor fez com o João Flávio Martinez, né, o próprio cunhado dele, ele não tinha noção de que precisava de um filtro. Foi ele que despertou ele para essa necessidade. Falou, você está bebendo lixo, você está bebendo contaminação, isso aqui vai te causar males, dores estomacais e tudo mais, infecções. Aí o cara que até agora tinha lidado bem com isso, talvez teve dores, mas deve ser normal, né? Encarou isso com normalidade. Agora ele olha para isso com estranheza e com preocupação. E é isso que você causa. Às vezes seu evangelismo não vai ser eficiente naquela hora, mas você colocou uma dúvida, que nem o irmão Cordelito até falou aqui numa outra aula, que ele evangelizou a pessoa e a pessoa não aceitou, se mostrou dura, resistente. Mas ele causou uma dúvida na cabeça da pessoa. Então, às vezes, o melhor trabalho que você fez foi esse. Foi abrir uma brecha na muralha de resistência da pessoa. Colocar uma dúvida, às vezes, na cabeça dela. Né? Como a pessoa, às vezes, está tão entrincheirada na sua certeza, na sua racionalidade, né? na sua forma, né, de ver o mundo, na sua forma de pensar. E aí você desperta ela para essa possibilidade. Olha, onde você vai passar a vida eterna? E até agora ela tinha acreditado que não existe vida eterna, não existe Deus, não existe nada disso. E ela começa a cogitar. E se houver? E se houver Deus? E se houver vida eterna? E se eu for parar no inferno? E se for lançado no lago de fogo e passar minha eternidade lá? Pronto, nesses questionamentos, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar naquilo que você não pode. Tá certo? E trazer ali convencimentos, né? Trazer ali uma abertura,
né, para a aceitação da palavra de Cristo. Aí ele vai querer buscar na internet algumas pregações, ele vai querer ouvir talvez alguns programas televisivos sobre isso, e vai querer visitar alguma igreja, e aí tomara a Deus que as pessoas estejam ali comprometidas com a verdade. E aí muitas das vezes você evangelizou esse cara na Bela Vista, ele aceita Jesus lá em Osasco, numa igreja lá na Autonomistas, tá certo? E aí aceitou Jesus lá e vai servir a Deus, sei lá no interior de São Paulo. E aí você não vai ver, mas naquele dia o Senhor não é injusto de reconhecer o trabalho que você fez. Então quem vai dizer, olha, sabe aquela alma ali que está sentada ali para participar também do banquete, foi através de você. Foi através da sua coragem, do seu desprendimento, do seu comprometimento em falar acerca de Cristo. E não ser, mesmo que ele tenha agido com frieza, com falta de educação, mas você manteve sua postura, tá certo? Comunicou Cristo de forma séria, de forma tranquila, de forma pacífica. E aí, mesmo que você não viu o fruto, mas ele brotou depois. Agindo como um bom pescador, que ele coloca aqui, agindo como um bom pescador, página 69. Aí eu citei Lucas, tá certo? O texto ali onde Pedro, né, teve aquela experiência com o Senhor Jesus Cristo, e ele, caracterizando desta maneira, ele mostra que aqueles homens que estiveram envolvidos com aquele trabalho, que não tiveram sucesso, tá certo? Através daquele contato que eles tiveram com Cristo, aquela experiência na qual o Senhor indica para eles, né, onde estavam os cardumes de peixe, eles vão lá, e Pedro, de forma muito inteligente, diz, sobre a tua palavra, ou seja, jogou toda a responsabilidade para Cristo, porque ele é um pescador experimentado, perito no que fazia, disse que não teve qualquer sucesso, tá certo? Então, quando Cristo diz, lança, né, a este lado, ele fala, sobre a tua palavra vou lançar, ou seja, a responsabilidade é do Senhor. Se não der certo, quem vai passar vergonha vai ser o Senhor. E aí Jesus, meu irmão, ele criou todos os peixes, ele criou todos os lagos, então ele sabe de tal cardume de peixe. E aí quando eles têm aquela experiência, eles olham para Cristo de outra maneira, tá certo? E aí Cristo aproveita aquela experiência para aplicar aquilo na área para o qual estavam os direcionando. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Perceba que a confiança está na direção de Deus, né? A confiança está na ação poderosa de Deus, e não tanto na capacidade. Mesmo que a capacidade deles será aproveitada. Eles são pescadores, e agora serão pescadores de homens. Então veja, do jeito que você empregava força, dedicação, empenho no que você fazia, responsabilidade em relação ao que você fazia, toda essa energia agora foi direcionada para a obra de Deus. Você vai agir da mesma maneira e até melhor do que você fazia lá, você agora vai aplicar tudo isso na obra de Deus. E eu vou direcionar isso para o meu trabalho. Aí Pedro agora é um pescador de homens, direcionado pela palavra de Cristo. Continua lançando a rede sobre a palavra de Cristo, a responsabilidade dele. Assim também nós, né? Nós não lançamos a nossa rede para pescar almas em cima daquilo que a gente acha, em cima daquilo que a gente acredita em nós mesmos, mas sim confiados na palavra de Deus, confiados na ação, tá certo, de Cristo sobre a nossa vida. E agindo como um professor, entra a questão de você não apenas se preocupar em atrair pessoas para uma denominação, em acumular pessoas dentro de um templo, de uma construção, mas você se preocupar verdadeiramente com o crescimento, tá certo? Se preocupar com o desenvolvimento delas. Então, a abordagem, a recepção na igreja, o desenvolvimento dela, o discipulado, tá certo? Então, muitas das vezes vai ser você mesmo que vai se mover no discipulado, ou você vai acompanhar. Então, ela está fazendo discipulado com um irmão que é designado para isso, você chegar até ela, como você está indo, se você tiver essa oportunidade, né? Você vai aceitar Cristo na sua igreja. Você tem alguma dúvida, você precisa de alguma coisa, você precisa de uma oração, você precisa de algum conselho, para mostrar que se importa com ela. Porque muitas das vezes a crise a pessoa ela é tirada lá da calçada e trazida para a igreja, só que na igreja ela é como que abandonada na igreja. E aí muitas das vezes ela não tem maturidade para alcançar um desenvolvimento ali, sem uma ajuda, sem um auxílio, né? É uma criança que precisa ser guiada. Por isso que Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos. Então o discípulo, ele entra nessa base da pessoa que está sendo tutoriada.
que está sendo acompanhada, o seu desenvolvimento. Como Barnabé foi o tutor de Paulo. E Paulo depois se tornou muito mais famoso que Barnabé. E a gente não fala de Barnabé, mas fala de Paulo. São 13 cartas de Paulo. Alguns entendem que seja até 14, que coloca na conta dele Hebreus. Mas pelo menos 13 cartas. E Barnabé, o que foi? Barnabé foi um grande homem de Deus, foi o tutor de Paulo, mas não teve tanto destaque quanto seu discípulo. Às vezes é isso que acontece com o discipulador. Às vezes o discipulado, ele ganha mais destaque do que ele. E ele não deve se frustrar com isso, porque significa apenas que seu trabalho foi bem feito. O trabalho de Barnabé foi bem feito. Paulo foi bem instruído, bem orientado. Tanto que chegou à maturidade. Assim é o bom discipulador. O bom discipulador, o seu discípulo às vezes torna-se mais relevante, com mais fama, mais renome do que você mesmo. O que deve e o que não deve se fazer na casa de uma família